Olá pessoal, dando continuidade a mais uma aula da disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias, hoje nós vamos continuar ainda com instalações prediais de águas pluviais e a aula passada foi bem extensa, teve muito conteúdo para passar. Então, nessa aula nós vamos falar um pouco a respeito dos materiais utilizados nessas formas de coletores de água pluvial. Eu sempre estava falando que tipo de material utilizar, no caso das calhas, no caso dos condutores, se seria material de PVC ou de ferro fundido. Vamos falar sobre as caixas coletoras de águas pluviais, a utilização de águas pluviais nas edificações, na instalação de cisternas. E ao final dessa aula eu vou passar um videozinho só para vocês terem uma base do que ocorre na coleta dessa água da chuva em meio de cisterna para outros usos, certo? Os materiais utilizados. São vários os materiais empregados nas tubulações de águas pluviais, e os materiais mais comuns são o de PVC rígido, o ferro fundido, o fibrocimento e o aço galvanizado. Quando optar-se pelo PVC rígido, nos prédios com mais de 3 pavimentos, é recomendável a utilização de tubos e conexões reforçados, como por exemplo os tubos da série R, produzidos pela Tigre. Eu já falei sobre essa série R em outra aula, não me lembro se foi, acho que foi na aula de água fria, que foi naquela aula que eu falei a respeito só dos materiais. E quando se escolher o ferro fundido, ele é um material mais resistente e deve ser utilizado nas instalações aparentes que estão sujeitas a choques, que foi isso que eu falei. O ferro fundido, por ser um material mais resistente, ele estava propício a vários tipos de choques, né? Ele é um material bem mais resistente. Agora nós vamos falar a respeito das caixas coletoras de águas pluviais. É uma caixa que é detentora de areia ou de inspeção que permite a interligação de coletores e a limpeza de desobstrução das canalizações. Também deve ser executada sempre que houver mudança de direção, de diâmetro ou de declividade nas redes coletoras. Aí nós temos um exemplo da caixa de inspeção de águas pluviais. Isso aí seria o corte dela. Ela é composta por uma argamassa impermeabilizante. Ela possui uma largura mínima um tamanho mínimo de 30 centímetros. Embaixo ela possui um lastro de concreto e passa a sua tubulação. A largura dela é de 30 centímetros e ela possui uma tampa de concreto ou grelha, que é para facilitar aquela inspeção, né? E aqui está a planta baixa dela, que a gente pode verificar. As caixas coletoras de água pluvial. A caixa de areia ela é utilizada quando ocorre a possibilidade de arrastamento de lama e de areia para a tubulação. Caso contrário, utiliza-se uma caixa de inspeção. As caixas elas deverão ter seção circular, se for de seção circular, 60 centímetros de diâmetro, ou se for quadrada, 60 centímetros de lado e no mínimo uma profundidade de 1 metro. Em algumas edificações, como postos de serviço de lavagem e lubrificação de veículos, bem como em garagens, as águas utilizadas elas não podem escoar diretamente nas redes públicas. Nesse caso, existe a necessidade de instalar caixas separadoras de óleo, de graxa e de lama, evitando o despejo dos coletores públicos, que certamente traria sérios problemas ambientais. Aqui nós podemos ver o corte de uma caixa de areia, embaixo tem um lastro de concreto e ela funciona mais ou menos da mesma forma daquela caixa de inspeção, certo? E aqui é aquela coisa que eu falei, é a caixa separadora de óleo e graxa. Quando existe a questão de postos de serviço de lavagem, lubrificação, no caso de postos de gasolina, por exemplo, deve ser instalada essa caixa separadora de óleo e graxa
a fim de evitar problemas ambientais. E essa caixa, ela funciona como uma espécie de tratamento dessas águas pluviais. Pronto, essa é uma parte bastante interessante, que é a utilização das águas das chuvas nas edificações. Hoje em dia, na nossa região, a gente vê bastante isso. Por quê? Porque nós vivemos uma região seca, a gente sofreu muito com a falta d'água. E isso aí é uma coisa viável, né? Seria uma economia, até possível uma economia na conta de água. O sistema de aproveitamento dessas águas pluviais, ela deve ser planejada durante a elaboração do projeto e chega a gerar uma economia de 50% a 65% da água fornecida pela empresa de abastecimento. O sistema predial de aproveitamento de água pluvial para o uso doméstico não potável é formado pelos seguintes subsistemas ou componentes: captação, condução, tratamento, armazenamento, tubulação sob pressão, sistema automático ou manual de comandos e utilização. Entende-se por usos domésticos e não potáveis aqueles que requerem uma característica de qualidade tão exigentes quanto as possibilidades de descargas ou bacias sanitárias. Certo? Então, o que seria essas águas não potáveis? Elas seriam destinadas à descarga de bacias sanitárias, mictórios, uma limpeza de pisos e paredes, regar jardim, uma lavagem de veículos. Então, quando não há o tratamento de água, então essas águas coletadas, elas devem ser enviadas para esses fins. É importante ressaltar que a água da chuva ela deve ser armazenada em um reservatório independente, pois ela não é indicada para o consumo, ou seja, ela não é tratada. E ela deve ser armazenada preferencialmente em reservatório subterrâneo, no caso no tipo cisterna. Pronto, aí nós temos um exemplo, que é o reservatório de abastecimento de água pluvial. Ele recebe a captação e dessa captação ela é enviada para esse reservatório de águas pluviais. Pronto, isso é aquilo que eu falei. Quem entende-se por usos não domésticos não potáveis, aquilo que não é tão... a descarga de bacias sanitárias, mictório, limpeza de piso, parede, enfim, seriam os fins para essas águas, a coleta de águas de chuva. E isso iria trazer uma economia gigantesca para a edificação, né? Na conta de água, e além de tudo seria uma solução sustentável, seria uma solução viável. O funcionamento do sistema é bastante simples. As águas pluviais elas são captadas por meio de calhas, passa por um filtro que separa das impurezas da água da chuva e segue para a cisterna ou um reservatório subterrâneo. Depois elas são bombeadas para uma caixa d'água independente e lá, por gravidade, elas seguem para as descargas, irrigação e áreas externas. Elas não devem ser misturadas com água potável destinada a alimentar torneiras de cozinha, filtro, chuveiro, banheira e lavatórios, pois ela é inadequada para o consumo humano. Um exemplo, eu tenho aqui algumas imagens com um exemplo das superfícies. A superfície de captação, aí seria por uma calha de água furtada. Ela recebe essa água e dessa água vai para o reservatório. Nesse caso aí, como o reservatório está um reservatório superior dessa água da chuva, antes da laje, então não precisaria de um reservatório inferior, jogar para uma bomba e dessa bomba ser encaminhada. Aqui eu tenho outro exemplo, no caso de uma queda d'água só, ela recebe através da calha vem para a sua reservação. Aqui nós temos um respeito de reservatório inferior, recebe e vem pela tubulação e joga para a cisterna, caixa d'água, no meio da reservação. Aqui, pronto. Aqui é quando existe um tratamento. Essa superfície de captação,
ela pega essa água e dessa água ela vem, passa por um sistema de tratamento e desse sistema de tratamento vai a reservação. Como é feito esse tratamento? Esse tratamento, como vai se tratar de uma coisa simples, né? Uma edificação, então ele pode ser feito uma filtração, uma decantação, pela adição de cloro, enfim, existem várias formas de tratamento de água que não convém estar falando aqui porque não é o entendimento dessa disciplina. Mas existe esse tratamento e o tratamento envia para reservação, o que tornaria a água menos imprópria para o consumo humano. Mas ainda assim, nós devemos ter cuidado, porque não sabemos o que tem nessa água. Existem muitas pessoas que acham que a água da chuva ela não tem uma certa impureza e utilizam essa água para beber, enfim, mas você deve sempre estar verificando na questão de tratamento dessa água. E aqui seria superfície de captação, passa pela tubulação, passa pelo tratamento, vai para o reservatório inferior, só que esse reservatório inferior está cheio. Então, vai para o reservatório superior, certo? A instalação de cisternas, que seria um reservatório adequado para receber essas águas pluviais. As cisternas para os armazenamentos de águas pluviais, eles podem ser moldados em loco, ou seja, de concreto ou alvenaria, ou industrializados, como por exemplo a de polietileno. As principais vantagens dessas cisternas são a flexibilidade, a durabilidade, a estanqueidade, a economia de espaço na hora da instalação, além de serem mais leves e fáceis de instalar e mais práticas na hora da limpeza, devido à sua superfície interna. É importante ressaltar que esse tipo de cisterna ela pode ser instalada somente se o lençol freático estiver abaixo de sua base de assentamento. A distância mínima aconselhada pelo fabricante dessas cisternas é de pelo menos 1 metro entre a base e o nível máximo do lençol freático e poderá atingir nos períodos de cheia. Antes da escavação do solo e a execução da base de assentamento para a colocação dessa cisterna, bem como a instalação de todos os acessórios, é importante consultar o manual do fabricante dessas cisternas para verificar isso aqui, na parte dos lençóis freáticos, certo? Sempre que houver o reuso de águas pluviais para finalidades não potáveis, inclusive quando destinados à lavagem de veículos ou de áreas externas, deverão ser atendidas algumas normas sanitárias vigentes e as condições técnicas específicas estabelecidas pelo órgão municipal responsável pela vigilância sanitária, visando evitar o consumo indevido, definindo a sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local visível junto com o ponto de água não potável e determinando os tipos de utilização, admitindo que para águas não potáveis, garantir padrões de qualidade de água apropriada para o tipo de utilização previsto, definindo os dispositivos, os processos e os tratamentos necessários para a manutenção dessa qualidade dessa água, impedir a contaminação do sistema predial destinados à água potável proveniente da rede pública ou do sistema particular, sendo terminantemente vedada qualquer comunicação entre o sistema e o sistema predial destinado à água não potável. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, mais ou menos de como funciona esse sistema de captação de água, certo? Esse vídeo eu retirei do YouTube. Etapas no sistema de aproveitamento de água da chuva para uso não potável. A área de captação de água através do telhado, ela desce pela tubulação,
poderão ver mais ou menos como funciona. E aqui nós temos uma forma dessa instalação dessa cisterna. Essa cisterna é feita a escavação e ela é colocada abaixo. Esse abaixo ela contém uma base de concreto e ela é compactada através de uma mistura de terra com cimento no traço de 1:15 e ela é feita a laje colocada uma boia para não haver o sangramento. No interior ela é colocada uma válvula de pé com crivo que será responsável pelo sistema de bombeamento e jogar para a cisterna para o reservatório superior. Bem, é bastante isso, pessoal. Obrigada pela atenção. E a frase que eu deixo hoje é que a conquista é uma casa que talvez dependa mais das falhas dos vencidos do que o gênio do vencedor. Essa frase é da Madame Statel. E obrigada pela atenção e até a próxima aula.